Então vamos lá reagir a esse vídeo aqui que muitos pacientes me mandaram, do Michael Kister, que é... Cadê o nome do vídeo? Deixa eu fechar aqui. Por que o almoço brasileiro é o melhor entre os países? Eu vou dar minha opinião de Nutri aqui e vamos lá. Olha só, Chico, nós estamos com um vídeo aqui de um canal bem pequenininho, um canal aqui tudo sobre comida, ele tem 1.1 milhões, mil inscritos. É um canal feito por IA, né? Que tem demais, né, rapaziada? E por que é bom ver canal feito por IA? Porque daí não tem gente, não tem como você reclamar. É uma bosta, velho. Realmente, eu não sei porquê, galera. Parece que tudo agora é um amontoado de conteúdo que não serve pra nada. Porque é alto volume sendo produzido que não quer dizer nada. Então, assim... Eu tô sendo preguiçoso aqui fazendo react porque ele foi mais preguiçoso do que eu. Eu possivelmente vou falar mais do que ele aqui no vídeo, rapaziada, porque foi o IA que montou todo o vídeo, mas obviamente ele tem um mérito dele por ter montado o vídeo, por ter botado a vozinha lá falando. Mas, né, eu não vou deixar aqui a voz de IA falando aqui, a gente vai comentando, ver se faz sentido, porque às vezes a IA erra, né? Então o nosso vídeo aqui não é só pra acompanhar e reagir e ver como é que é, a gente também vai criticar aqui. Deixa eu pular essa parte aqui. Cara, esse conteúdo aqui é realmente muito bom. O cara que tem... Mano, é muito doido, porque é só você pegar... É isso, é aquilo. Ele nem tá pensando sobre nada disso, ele criou vários... Rapaziada, depois a gente criticar aqui o vídeo, rapaziada, a gente vai reagir aqui. Bora ver aqui, rapaziada. O tipo de comida de cada país. É o café da manhã? Ah, o almoço. O almoço de cada país, tá. Japão, Teishoku. O almoço nacional do Japão não é sushi. Também não é ramen. Como assim? Aí não. Isso que eu tô falando. Não dá pra confiar em conteúdo de ar, rapaziada. É óbvio que lá o café da manhã é sushi. O que mais seria, rapaziada? É uma bandeja laqueada, plana com pequenos compartimentos, arroz fumegante em uma tigela, um prato principal, sopa de miso, picles. É muita variedade. Ó, mano, se tem um negócio que me dá raiva nesse negócio de ar, é que sempre tem que ter um adjetivo depois do negócio. É um arroz fumegante, uma cenoura crocante, é um negocinho toda vez, aí tem que botar um negócio desse. É impressionante. Tudo isso no café da manhã só? Seu devido lugar. Parece organizado. Isso é uma gringa daquele jeito. É o manjaro, né? Porque foi feito para ser eficiente, não por tradição. Fábricas e escritórios do meio do século XX precisavam alimentar os trabalhadores e tê-los de volta às suas mesas rapidamente. Esse sistema de bandeja se espalhou dos refeitórios às redes de restaurantes, chegando até o bento da loja de conveniência por isso que é sob assim. luzes fortes neste exato momento. Todas as cantinas escolares do Japão têm sua origem nessa bandeja. Mas e se o almoço nacional fosse concebido para resistir a algo mais difícil do que um dia de trabalho? México, comida corrida. Todo mundo pensa que comida mexicana Comida corrida. É o nome da comida, né? Mas corrido também é o nome da música, né? significa tacos. Tacos são um lanche de rua. Isso é O verdadeiro almoço? almoço nacional se chama comida corrida. E é uma refeição É completa muito de vários vermelha a comida do México, assim, né? Falou em México, pra mim, eu só lembro de pimenta, tá ligado? Sim, e sépia. consumida lentamente entre 2 e 4 da tarde. Primeiro sopa, depois arroz e então o prato principal. Não, sopa não dá, né? Tem sido a maior refeição do dia. Que isso, eu não consigo comer uns pratos. Mais interessante, né? Não que o japonês não fosse, né? Só era uma comida meio sem graça, com pouco tempero, uma comida... Mas assim, nutricionalmente, pelo menos os pratos que a gente viu aqui, tanto o japonês quanto o mexicano, tá muito bacana nutricionalmente falando, tá? Então, a gente pode... Sim, porque, por exemplo, eu vou lá e sirvo na mesa lá do restaurante, até eu levar na minha mesa, eu vou derrubar. Claro que, quando a gente olha para o japonês, tem muita coisa frita, muita coisa que às vezes é frita por imersão, que é muita fritura, muito empanado. Aqui no mexicano a gente vai ter muito molho, que normalmente esses molhos são ricos em gordura, mas assim, no geral, tá uma alimentação tranquila até agora, né? Eu vou derrubar um pouco esse molho. Há muito tempo, e o horário colonial que chegou com os colonizadores espanhóis só fez com que essa tradição se firmasse ainda mais. Pequenos restaurantes familiares chamados fondas isso ainda... aqui é muito bacana. Eu vou pegar aqui, peraí. Vou pegar um livro aqui, que é um livro muito interessante. Porque assim, na faculdade a gente não estuda tanto isso aqui, mas, enfim, por interesse também, eu já dei uma lida, que é a história da alimentação. Que é justamente isso aí que a IA tá contando, né? De onde é que veio as origens da alimentação, porque o almoço é assim, porque o almoço é assado, enfim. É bem interessante, né? E querendo ou não, na hora da gente passar uma dieta, a gente tem que levar isso em consideração, né? As preferências da pessoa e de onde é que vem essas preferências. Não que a gente vá passar uma dieta historicamente correta, né? Mas saber de tudo isso, saber todas as diferenças, até ajuda a gente a ter mais repertório na hora de montar uma dieta, né? Então é bem interessante por conta disso. seguem esse ritmo hoje. E também, assim, pra gente poder adaptar algumas questões, como, por exemplo, a gente sabe que a dieta mediterrânea é a dieta que dá mais saúde, principalmente do ponto de vista cardiovascular. Então, assim, se a gente consegue entender qual é a história da alimentação ali, por que as pessoas comem assim, e trazer para algo mais parecido com a nossa realidade, então, assim, ver o que é que tem de interessante que eles consomem e que é de fácil acesso pra gente aqui no Brasil, também é uma adaptação que é válida. Então, por isso que é importante a gente saber a história, o porquê a pessoa come assim, porque a gente consegue trazer, sempre que um estudo entender que em tal região se tem uma saúde melhor por conta de X, Y, Z, ou se tem uma performance melhor nos esportes por conta de X, Y, Z, a gente vai atrás de entender o que é que da alimentação que traz isso e traz para alguma adaptação mais viável para aquele ambiente, né? Que é justamente também foi o meu TCC, foi sobre isso, foi como trazer a questão da dieta mediterrânea para uma alimentação mais brasileira, né? Então, é um tema que eu acho muito interessante. em dia.
Turistas comem tacos ao meio-dia e nunca descobrem que esse outro mundo existe. Reino Olha. Unido, o almoço do lavrador. Não, esse é o Isso aqui é ridículo, ridículo, ridículo. Uma das alimentações mais ridículas que tem do Reino Unido. Os caras só perdem, eu acho, pros Estados Unidos, né? Porque lá, porra, a comida típica dos Estados Unidos é hambúrguer, enfim. Aí é complicado. Mas se tu pra ver, a comida do Reino Unido, aquele prato, pô, tem uma linguiça, tem... Ele vai mostrar aqui, mas, porra, acho ridículo. Pô, teu prato típico do teu país é fish and chips, porra, o molho tártaro é massa, beleza. Mas assim, acaba aí. almoço é podre, horrível. Com todo respeito aqui ao pessoal do Reino Unido, né? Mas acho que tem pouco inglês assistindo aqui o vídeo. O almoço do lavrador parece antigo. Pão crocante, um pedaço grosso de cheddar, um pote de picles escuro sobre uma tábua de madeira. Parece algo que fazendeiros ingleses comem há Mais centenas de bonito anos. foi a salada ali. Mas a versão que ganhou esse nome, a ideia comercializada de um almoço de lavrador como uma refeição tradicional, foi em grande parte criada por uma campanha de marketing na década de 1960 para vender mais queijo. Os ingredientes têm raízes antigas, mas a identidade foi construída propositalmente. É bonitinho, parece sempre uma tábua A de cultura fios. dos pubs britânicos É bonito. adotou o ingrediente de Bonito. forma... Eu fico de cara aperitivo, que pra um esses jogo, outros países não comem feijão, né, cara? negócio Não tem feijão no almoço. É, depende. Em países africanos eles comem bastante feijão. Comem bastante feijão. Tem tipo feijoada Em também. todos os cardápios, Tanto que eu acho que a gente come também muito feijão por conta dessa origem mais em africana. todos os supermercados, e ninguém Tem questiona. um certo Vietnã com verdade Binh Dan. nisso aí. O Eita, prato como é que é? nacional do dia a dia no Vietnã não possui uma tradução bacana. precisa para o inglês. Com Binh Dan significa algo como comida para pessoas comuns. O preço é mantido baixo, não por nenhuma lei, mas por um acordo tácito entre os cozinheiros e seus bairros. Se você entrar às 11h30, verá uma vitrine de pratos já prontos, uma grande porção de arroz cozido no vapor em cada bandeja e uma fila se formando rapidamente. Mas eu não sei se é verdade, não, porque quem tá falando isso é Maiá, né? Mas fica lá na dúvida. Às Mas 13 assim, horas, eu achei muito bacana a alimentação aí. Provavelmente vai ter muita coisa frita, vai ter muita gordura, assim como a maior parte das comidas que são gostosas tem muito a acrescentar de açúcar, de gordura, pra realmente ficar mais gostoso, que é o que dá sabor na comida, é carboidrato, gordura e alguns realçadores de sabor. Mas assim, no geral, até agora, nenhuma refeição me preocupou os melhores muito. pratos já acabaram. Esse sistema sobra? surgiu da economia de comida de rua no sul do Vietnã após a guerra e, aos poucos, se espalhou por todo o país. Sem reserva, verdade. sem aplicativo, é só aparecer na hora certa. Etiópia, Galera. injera com wat. Opa! Na Etiópia, Como é que é lá? é o prato. Injera é um Bonito, pão grande, bonito. esponjoso e azedo, Parece que cobre uma toda a tapioca superfície com onde se come. panqueca de Os ensopados e banana. lentilhas, chamados wat, vão Wat? diretamente por cima dele. Você arranca pedaços do pão Legal, e os parece usa para um pegar a pouquinho- comida. Nossa, não gostei. Parece um pouquinho com comida árabe, né? Comida síria, que pega aquele pão pita, o pão árabe mesmo, né? E aí bota com aqueles molhos, aqueles temperos. Eu achei interessante. Essa aqui eu achei bem legal. Deve ter muito sabor nesse molho aqui. Assim, de novo, a questão das gorduras, questão pensando em saúde, talvez não seja o melhor prato do mundo, mas são coisas que dá pra gente adaptar. Como, por exemplo, na comida síria. Acho que ele vai mostrar aqui, né? Mas a gente vai ter coalhada seca, vão ter opções que são bem legal da gente adicionar no consumo e dá até pra gente encaixar diariamente na alimentação, se for bem pensado. Com Nossa, utensílios. velho, é. O sabor azedo provém da fermentação, que normalmente leva cerca de 3 dias até o pão estar pronto. Nossa, ele... Dedo Com provém todo da respeito à comida, parece que a mulher tá mexendo na argila aqui. fermentação, que normalmente leva cerca de Mas 3 cimento. dias Tá até o pronto pão ainda, né, estar pronto. O grão de teff, matéria-prima da injera, é cultivado nas terras altas da Etiópia há milhares de anos, segundo registros. Porra, é massa, Uma é legal, injera é sobre a cultural. mesa e Mas todos esse pão se é feio. servem juntos. Suécia, Ó. Dagens Rätt. Na Suécia, o almoço a preços acessíveis Almocinho bem Totalmente fresquinho. sem tornou-se assim, parte da Nossa, política sem graça. governamental. Durante as reformas trabalhistas dos anos 1960, o governo incentivou o Olha que almoço. coisa feia. Credo, Horrível. velho. Tipo, a gente que é acostumado com um tipo de comida, Não quando pode viaja falar, pra outro é país, pra sofre comida. demais, né, cara? Dependendo Olha do isso, país. velho. Almoço Tá subsidiado para os trabalhadores, o que é um dos Parece um grandes motivos cuscuz pelos quais o paulista. Dagens Parece Rätt, bom. que significa prato do dia, Mas isso ainda aí tá aparece em bacana. praticamente todos os eu restaurantes. comeria. Geleia? Preço fixo, prato limpo, pão, salada e uma bebida incluídos. Não foi uma promoção criada Qual que é? pelos restaurantes para atrair clientes. Isso foi incorporado à cultura de cima para baixo. O quadro negro é colocado Foi ao forçado? meio-dia. O almoço acontece. O ritual está protegido. Espanha, menu do dia. Não entendi nada, viu? É foda, né? Né? Porque, olha o que ele falou, que não entendi absolutamente nada que ele quis dizer aqui. Colocado ao É, meio-dia. mas- O almoço acontece. O ritual está protegido. Espanha, menu. O que foi? Falação de bosta pra preencher. É isso que eu tô falando, conteúdo mó bom, velho. Mó bom, as comidas de cada país, né? É o jeito, tá? Vamos lá. O almoço nacional espanhol consiste em 3 pratos, pão e, frequentemente, um copo de vinho. Não, eu não consigo conceber esse negócio de pão no almoço, velho. Pão pra mim é café da manhã, cara. Café da manhã, café da tarde, um lanche. Tudo por um preço Também acessível. não. Um pequeno quadro negro do lado O único momento que eu consigo imaginar comendo pão junto com comida é com sopa, velho. Só sopa. Essa questão do vinho aí é uma parada que em muitas culturas é normal, né? Até se a gente for pra, tipo, Itália, França, enfim. Também são culturas que têm esse costume de... Acho que travou minha câmera. Sim, voltamos depois de um pequeno problema técnico, né? Mas, sim, essa questão do vinho é muito comum em outras culturas e é uma coisa que, assim, dá pra gente encaixar na alimentação, desde que não seja todo dia, né? Porque o problema do vinho é que sim, vinho é uma bebida alcoólica, vinho vai ter os malefícios, aquele negócio de vinho todo dia para proteger o coração. O que protege o coração que tem no vinho tá na uva. Então, assim, é muito melhor tu comer a uva do que tomar o vinho. Agora, sim, a gente sempre tem que diminuir a quantidade do consumo de álcool. Se é uma cultura, se vai comer, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, em quantidades realmente controladas, a gente consegue encaixar num jantarzinho a 2, um negócio mais assim, beleza, tranquilo da gente encaixar, mas sabendo que vão ter os malefícios
malefícios e a gente tá trabalhando para mitigar esses malefícios, mas eles vão existir. A gente não pode também achar que tá protegendo o coração porque tá tomando vinho, porque assim, os malefícios do álcool são maiores do que os benefícios dos compostos que estão na uva, que vão sim ter uma proteção pro teu coração. Isso também tá naquela questão que eu disse, da dieta mediterrânea, né? Os trabalhadores começam a ocupar as mesas compridas por volta das 14 horas e a famosa cesta da tarde não tem nada a ver com preguiça. Depois de uma refeição completa de 3 pratos, voltar direto ao trabalho é realmente difícil. Essa realidade foi incorporada às leis trabalhistas durante meia... Todo mundo tem isso, né? Depois de um almoço, foi um almoço muito volumoso, com muita comida, que vai realmente demandar energia para tu digerir, se tiver muito carboidrato também, que vai dar uma subida no teu açúcar, tudo isso vai dar aquela mazela depois. Então, assim, não é porque na Espanha tem a siesta por conta do almoço. Pô, aqui o pedreiro também comer um pratão assim de almoço vai ter esse problema, né? Então, não tem a ver, mas sim, tem essa palavra que é famosa, né? Siesta. Então, enfim, mas vamos lá. Do século XX. Turistas que chegam ao meio-dia estão cedo demais e perdem tudo. O menu del dia é o que realmente... Uma coisa, velho, é que eu acho que tem pratos aqui que talvez fossem bonitos, mas a escolha que ele fez dos vídeos, das fotos que vai usar, eu não gostei, velho. Tem prato que tá, sei lá, com a imagem meio lavada, uma cor meio lavada, não gostei da A gente escolha. move o país ao meio-dia. Coreia do Sul, do Iraque. A marmita coreana tem uma... Aqui também, além da marmita coreana, pra gente dar uma analisada, uma coisa que tem muito na Coreia é fritura. Então, assim, aqui a gente só tá vendo esses pastéis, não sei se é gyoza, porque gyoza é japonês, né? Mas uma coisa que eles fazem muito é carne empanada, né? Então, empana ali naquela massinha de trigo, então frita em imersão. Então, é uma coisa que não é muito legal pra saúde. Mas, no geral, eles têm uma alimentação muito bacana também, porque é muito rico em vegetais, são carnes que normalmente são carnes mais magras, só que eles acabam compensando com a fritura, né? Mas, no geral, é uma culinária asiática, tende a ser saudável e equilibrada, né? Diferente, por exemplo, se a gente for pra uma culinária italiana, que não mostrou ainda aqui, então não sei se vai mostrar, porque seria uma das primeiras a serem mostradas, né? Ver essa questão de equilíbrio, né? Das proteínas, carboidratos, das verduras, enfim, que é onde vai ter os compostos mais para micronutrientes, compostos bioativos, então a gente sempre tem que ter esse equilíbrio e a culinária asiática tende a ter um pouquinho melhor. Se a gente for para outras culturas, ou vai ter muita proteína, ou vai ter muito carboidrato, dependendo, é uma culinária que normalmente é mais equilibrada, assim como a daqui do Brasil também, né? Que a gente tem muito forte a questão do arroz, do feijão, que além de ter uma fonte legal de carboidrato ali, vão ser proteínas e vegetais que se completam, então é muito interessante por conta disso. A salada aqui, nem todo mundo tem costume, mas no geral, aqui é um país que come mais salada do que outros países, como por exemplo, se a gente fosse estar nos Estados Unidos aqui, porra, a gente é 1000 vezes melhor, né? Mas enfim, tem essas questões também. Cadê? História Marmita coreana, olha aí. Nossa, não, me parece suculento, não parece Agora não. isso aqui complicada. são Entre as décadas de salsicha, 1960 e 1980, a lancheira que você levava Olha para a isso, escola isso É dizia muito gostoso, né? Comida asiática tem essa questão. tudo sobre sua família. Um doziraque elaborado com variedade e cor significava dinheiro. Bem dividido, Arroz né? simples com kimchi em uma lata de metal significava Pobre. que sua família estava se virando. O formato veio em parte da influência colonial japonesa, misturada com ingredientes básicos coreanos, e se espalhou porque os Olha, dessa parte eu não sabia, mas tá vendo que a comida deles é muito parecida com a do Japão, essa questão de fritura, e tem a ver com a colonização mesmo. Então, bem interessante. Essa parte eu não sabia. operários precisavam de algo para carregar. Hoje, a mesma lata de metal é um produto premium. Serviços gourmet de entrega de Dozirac ficam lindos nas redes sociais e custam muitas vezes mais do que o original. A caixa que antes significava dificuldade, agora significa estilo. Bonitinho, né? Estilo... Brasil, prato feito. Aí, ó. Aí sim, aí, ó. Chegou. Só esse bife aqui que eu não entendi. Então, ainda Não, assim bife eles escolheram parece uma comida do hambúrguer. Brasil que não tá muito apetitosa, né, É. velho? É que, cara, os Todos caras os quando... pratos foram mais escolhidos. Olha essa cor desse prato, como tá lavada. Não é nem só o prato, é a foto em si, enfim. Não foi muito bacana. ficava viciado em IA, eles fizeram tudo por IA. Porque, mano, era só pesar arroz e feijão no Google. Pegavam um arroz, feijão e bife, um bifezão top. O almoço de trabalho no Prato Brasil se feito chama prato comum feito, aqui, que né? significa prato pronto e é tão consistente Olha aí, agora sim, agora tá legal. Isso que foi gerado por IA também. Aqui, IA ridículo, mas assim, esse prato tá mais bonito, as cores estão mais legal, esse sol aqui, enfim. Mais bacana esse prato aqui. Uma coisa que eu só gosto normalmente, não é que é proibido, mas eu gosto de reduzir na dieta dos meus pacientes, é farofa. Porque farofa é muito fácil a gente aumentar as calorias, porque, pô, farinha é muito calórico e normalmente aqui tá irrigado em manteiga, né? Isso aqui tá realmente carregado na manteiga, no óleo, então é uma coisa que eu gosto de evitar. Não é que é proibido, mas o quanto a gente puder evitar é melhor. Normalmente também diminui muito a quantidade de gordura que a gente usa para fritar, é interessante. Linguiça, pô, a gente tem que diminuir, não tem pra onde. Tudo que for embutido a gente tem que realmente diminuir, mas no geral tá um prato legal. Arroz, feijão, a salada aqui. A gente podia, para melhorar isso aqui, tiraria essa farofa, essa macaxeira aqui, ou batata, não sei o que é, frita. A gente pode trocar por uma opção feita na airfryer ou no forno, seria excelente. Bota um pouco mais de salada, tira essa linguiça aqui, deixa a linguiça para final de semana, para de vez em quando, e pode deixar o frango e a carne, ou então só o frango, enfim. Aqui, se a gente fizesse esses ajustes, estaria um prato excelente, excelente.
Mas também é legal. Ele botou uma carne vermelha, um frango, e botou aqui também uma linguiça, bem que a gente come tudo isso aqui mesmo. Uma farofinha, uma saladinha, Camboriú, talvez o arroz fosse, aqui no né, meio. por aqui. Dente que você pode pedir em Feijão qualquer não é tão cidade assim, do não. país e receber praticamente a mesma comida. E é bem gostoso, Arroz, cara. feijão, uma proteína, Esse aí é o executivo clássico, né, salada e rapaziada? farofa, que é uma Comum. farinha dourada e torrada que fica seca e esfarelada ao lado. O feijão escorre sobre o arroz. Não, O prato isso está é sempre horrível. cheio até a borda. Cracudo. Originou-se na cultura do trabalho agrícola e migrou para cidades com os trabalhadores. Na maioria dos lugares, ainda custa muito pouco. É tratado menos como um item de menu Essa e mais questão como um aí direito também, básico. Uhum. cadê que Não, falar eu nisso. posso? Essa questão aí do sal, que ele tava colocando a mais, é um negócio que a gente precisa tomar cuidado na hora que for colocar, porque sal em excesso, querendo ou não, aumenta a pressão, então, enfim, é importante, inclusive, que a gente não tenha esse costume de estar salgando as coisas. Hoje em dia a gente já sabe que a comida brasileira, de maneira geral, se a gente consumir tudo da forma que está lá, a gente vai consumir a quantidade de sódio que já precisa pro dia. Então, toda vez que a gente coloca uma quantidade a mais, a gente está passando disso aí. Até para pessoas que fazem alto volume de atividade física, então corrida, que se fala muito de uso de eletrólitos de sal, mesmo assim a gente já consome a quantidade ideal. Não tem para que a gente tá aumentando na comida por conta disso. E se vai precisar aumentar por conta do esporte, eu prefiro aumentar em momentos específicos. Coloca uma água salgada, um negócio assim, para também não acostumar o teu paladar àquela comida muito salgada. Que isso aí é um problema gigantesco. Tu se acostumar com salgado, depois tu para fazer atividade física, para ter essa demanda, e aí? Tu só se acostumou com isso, tu come dessa forma, aí lascou. Aí realmente é um problema sério. Cara, quem assistiu Pesadelo na Cozinha viu que não é mais Pesadelo na Cozinha, né? É boteco na cozinha. Porque ele só vai nos lugares mais que não é um restaurante, é um bar. E daí o que o cara serve no bar? Arroz, feijão e bife. E ele tá lá toda hora experimentando arroz, feijão e bife. Todos os Turquia, programas. Odla e Yemehi. É foda. Muitas instituições Como é na turcas Turquia? ainda têm cozinhas próprias e preparam o almoço diariamente. Herança dos palácios otomanos integrada ao cotidiano, com grandes panelas de aço, filas para a sopa e bandejas. A sopa sempre vem primeiro. Não aparecer para o almoço é um pouco estranho. Ignorar essa atividade é interpretado como um ato antissocial. A cozinha não é um luxo, faz parte do funcionamento do prédio. França, o almoço. A Como é que é? França possui regras. Nossa, é o café da manhã aquilo ali, funcionamento né? do prédio. França, o almoço. Peraí, Esse isso não é almoço noção. aí, pô. É, A isso França não. possui regras Aí é complicado, né? Um almoço assim. Não que o horário que tu vai comer faça diferença, né? Se isso vai ser no almoço, no café, mas enfim. A gente, por ter esse costume de fazer um almoço mais carregado, a gente estranha isso aí mesmo. Mas, querendo ou não, as opções, mesmo para um café da manhã, não é tão interessante, né? Croissant vai ter bastante manteiga. O pão, provavelmente para ser um pão gostoso, vai ter uma quantidade legal de sal, vai ter muita manteiga. Então, assim. Específicas sobre o que deve constar no almoço escolar. São necessários vários cursos. É necessário Nossa, um curso de curso? queijos. Um sanduíche simples não atende aos Caramba. padrões. Mesmo as cantinas escolares têm um clima de toalha de mesa, com uma pequena salada antes do prato principal e um prato de queijo depois. Eles A são bem ideia de feios, que o né? almoço é um evento cultural e não apenas uma refeição remonta a séculos na França. Mas assim, todos os países é uma questão cultural, é um evento, não é só um almoço, né? Então, enfim, esse comentário é porque IA, né? IA não tem o que fazer, mas... Os trabalhadores franceses, em média, fazem pausas para o almoço visivelmente mais longas do que a maioria de seus vizinhos na Europa. O almoço não é algo para eles ser apressado. curtem o almoço. O almoço na mesa de trabalho. Eita, como é que Isso aí é ridículo. Isso aí é ridículo, porque... Eu vou deixar rodar é esse aí? aqui. Os Estados Unidos são um dos poucos países ricos onde comer o Cachorro almoço na quente. sua mesa de trabalho é visto como algo positivo. Algumas pesquisas Nossa, é sério? Caramba, velho. Almoçar tá... Hoje em dia, tem um termo que a gente usa muito na nutrição, que eu esqueci agora o nome, mas é a mesma coisa quando tu faz a meditação. Como é o nome? Pô, esqueci agora o nome, mas é justamente mindful, pronto. Tu vai ter o mindful eating, que é justamente tu comer presente, estar naquele momento, e isso aí é muito importante para diversos fatores, mas para o que vocês se interessam, para o que importa, para o emagrecimento é essencial, porque tu comer devagar, tu prestar atenção no que tu tá comendo, tu realmente aproveitar aquela refeição, vai mudar a forma que tu vai realmente se sentir saciado depois dessa refeição, sentir até a saciedade psicológica, entre aspas, né? Entre muitas aspas aqui, mas assim, pô, se eu tô com vontade de comer um chocolate e eu como esse chocolate mais devagar, mais aproveitando, é normal que, pô, um pouquinho dele me sacie dessa vontade de comer chocolate. Agora, se eu vou, pô, como uma barra inteira e como de uma vez, pô, isso não vai saciar a minha vontade, porque eu nem senti direito. E isso é a mesma coisa para a quantidade. Então, se tu come mais devagar o teu almoço, é normal também que tu sinta mais saciedade para aquela quantidade de almoço, porque a percepção que a gente tem, seja comer mais devagar, seja colocar num prato menor para que o volume pareça maior no prato, tudo isso também altera a forma que a gente se sente saciado, tá? Então é uma coisa muito... Trabalhando é visto como algo positivo. sugerem que mais da metade dos Para de trabalhadores de almoçar, escritório Mas comem aí, acontece. regularmente sem sair de suas estações de trabalho. Embalagem de comida para viagem sobre o teclado, garfo de plástico, sem contato visual. Uma indústria Mas isso é ser primeiro mundo, rapaziada. Tá querendo viver assim? de entregas que vale dezenas de bilhões de dólares existe em grande parte por causa desse hábito. Isso surgiu da cultura de trabalho dos anos 1980, da ideia de que estar ocupado era uma virtude, e de uma indústria de tecnologia que fez com que pular intervalos parecesse dedicação. Ninguém aprovou uma lei tornando isso normal, simplesmente virou cultura. Índia, o sistema DABA, Como é que é lá? O que eles servem lá? uma rede de entrega de almoços Caralho, que tô até com distribui medo. centenas de milhares de refeições caseiras pela Tá cidade quentinha? todos os Tá dias, comida usando bicicletas, fria. trens
e repasses nas plataformas das estações. Sem Ele vai GPS, no- sem software. Apenas marcas de giz com códigos de cores em latas de aço empilhadas que indicam a cada operador para onde a caixa deve ir em seguida. O sistema teve início no final do século XIX. E parece tudo limpinho, né? Isso aí foi um choque muito grande. Eu descobri que, tipo assim, não é a Índia inteira que é suja, é só aquela rua lá, que tem aquelas vendas e tal, tá ligado? Aham. Não, e também tem a parada que, tipo, é que a Índia é gigantesca, né? E tudo que a gente vê da Índia sempre é os pobres da Índia, né? Mas a Índia também tem muita gente rica, né? Muita gente de classe média e tal, que não é essa galera toda suja também, né? Para Tô comida dizendo que os pobres são sujos, vocês entenderam. para casa aos operários das fábricas que não queriam comer a comida do refeitório. Tornou-se um estudo de caso para uma escola de negócios. Alguns relatos indicam que mais de 200 mil refeições passam pelo sistema diariamente, praticamente sem erros. As pessoas descobriram isso antes dos computadores e nunca mais pararam. Peru. Não, aliás, é uma curiosidade completamente nada a ver, envolvendo indiano, e descobriram que, cara, 80% das páginas Red Pill do Twitter e Instagram são de indianos do mundo. Caralho, que aleatório. Mas não me surpreende Não me também, não, surpreende, cara. né? Tá ligado? É bem plausível você mesmo. Menu crioulo. O almoço nacional do Peru geralmente começa com ceviche, que soa como um prato de jantar, mas funciona no almoço porque é um dos pratos mais rápidos de se preparar no mundo. Que gostoso. Peixe cru, suco de limão, cebola Ceviche. roxa, um pouco de pimenta e a acidez Tem um negócio que eu gosto muito que é ceviche de manga. É uma comida bem tropical, assim. Se come muito também em restaurante japonês e tal. Não sei a origem desse prato, mas é bem bacana. Pega uma manga levemente verde, né? Não precisa estar verde, mas ainda tá azedinha, sem estar tão doce. Tempera com sal, limão igual esse aqui e cebola roxa picadinha. Fica top também. E, enfim, esse ceviche aqui. fazem todo o trabalho de cozimento em menos de 10 minutos. Até Aí tem uma questão que, sim, o ácido vai mudar um pouco a estrutura ali, né? Porque é uma proteína, vai mudar um pouco a estrutura quando a gente bota o ácido do limão, os temperos, enfim. Mas chamar de cozimento é meio forte, né? Isso é uma coisa que a galera da culinária gosta de fazer. Eu não sei também se dentro da culinária se usa esse termo, né? De cozinhar ou é só os cozinheiros amador que usam esse termo, mas é um termo meio errado, vamos dizer assim, do ponto de vista que cozinhar precisa ter calor, tá? Então, assim, o ácido vai fazer um processo ali, mas não técnica tem necessariamente raízes na cozinhar. cultura da pesca costeira que remontam Não gostei da técnica. a tempos antigos e mudou de forma após o contato com os espanhóis que introduziram o limão. Lima se Esse tornou aí- uma das cidades Esse outro ceviche aí que ele me mostrou, que é tipo uma salada, se eu não me engano, é de outra região. Não vou saber agora, mas é como se fosse uma salada mesmo. É um pouco diferente do ceviche que ele tava mostrando antes. gastronômicas Bonito, bonito. Nossa, que cidade bonita, velho. Ela... Morro. mais É, bonita mesmo. respeitadas do planeta. O ceviche viajou com essa reputação. Egito, koshari. O almoço Legal. nacional do Egito é composto por macarrão, Olha, eles fazem pirâmide até comendo. Legal. arroz, lentilhas, grão de bico, cebola frita, molho de tomate e vinagre, tudo Parece em uma bom, parece tigela. bom. Não deveria dar certo, mas dá. Está presente nas ruas do Cairo há Assim, eu achei meio estranho, mas nutricionalmente falando, bacana, tá? É uma opção legal e, assim, completa, que nem a da gente aqui. Eu gosto, particularmente eu gosto desse vinagre com feijão, acho legal, mas enfim, aí já é questão de gosto pessoal. Nutricionalmente falando, eu acho que é uma das mais equilibradas junto com o Brasil aqui que a gente vive. mais de 150 anos. A tigela é montada de cabeça para baixo, prensada em camadas, depois virada Mas depende desse molho. e também, finalizada né? com uma coroa de Depende disso aí. cebola crocante. Algumas fontes o relacionam às rotas comerciais indianas e E normalmente essas cebolas crocantes também são fritas em imersão, então é uma coisa que é bom a gente evitar. Óbvio que, se tu tá viajando, tá provando isso aí, tu vai provar, né? Não tem pra onde. Mas assim, pensando em comer isso diariamente, pode ser um problema. britânicas. Outros dizem que surgiu da mistura de massa italiana com ingredientes locais. Existem lojas que vendem apenas koshari e nada mais, e estão sempre cheias ao meio-dia. Nigéria, arroz, jollof. O arroz O que é o jollof jollof? nigeriano é chamado de jollof de festa mesmo quando não há festa, porque durante muito tempo o arroz vermelho defumado com tomate só aparecia em celebrações. A parte mais valorizada carne é a parece camada suculentas. escura no fundo da panela, onde o arroz queima e fica crocante. Alguns registros traçam a origem do prato ao reino Jollof, na África Ocidental, espalhando-se pela região ao longo dos séculos. O debate entre Grande Nigéria, abraço aos Gana e nigerianos. Senegal sobre qual Jollof é o melhor não é brincadeira. É uma Ah, sim, foram perguntar pra Show Speed qual que é. rivalidade real e contínua, com fãs dedicados na internet. Restaurantes da diáspora em vários continentes servem o prato como especialidade principal. Japão Ramen. O ramen não é originalmente japonês. Ah. Ele veio das tradições Da China? chinesas Não começou falando do Japão ou viajei? Porque eu lembro, a primeira coisa foi Japão, né? E inclusive ele falou que não era o ramen. de macarrão de trigo, trazidas por comunidades imigrantes no Japão no início do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, Comida ele do quase Naruto. desapareceu. O que o salvou foi a farinha barata da ajuda americana do pós-guerra, que inundou o país. As pessoas descobriram o que fazer com ela. O ramen instantâneo surgiu em 1950. Graças ao grande protetor dos Estados Unidos, né? Manteve a cultura japonesa, né? Ele sempre faz isso com os países, né? Mantém sempre a cultura por lá. Depois, o ramen fresco virou um ofício, depois um prestígio, depois digno de museu. Algumas lojas de ramen agora têm listas de espera que se estendem por meses. Um alimento que começou como uma questão de sobrevivência se tornou um dos pratos mais desejados do planeta. Bolívia saltenha. A comida mais Nossa, esse é o almoço deles, é um salgado? apreciada na Bolívia para o almoço deixa de ser vendida ao meio-dia. A saltenha é uma massa folhada recheada com um ensopado escuro e suculento. E Essa quando você empanada. morde, o líquido escorre, sendo necessário segurá-la sobre a mão para aparar o líquido. As lojas abrem de manhã e fecham ao meio-dia. Diz a lenda que a receita veio de uma mulher que viajou da cidade argentina de Oi? Salta no século XIX, e os bolivianos a tornaram tão própria que virou um símbolo nacional.
As padarias construíram todo o seu negócio em torno de uma Então é padaria, então não é no almoço. janela de 3 horas. Depois do meio-dia, a saltenha acaba. E Eu tenho uma paciente que é colombiana e ela fala que lá uma comida muito comum é arroz com frango. É tipo um PF daqui, que a galera chama de poio lá, né? Que poio é frango. Enfim, é bem diferente isso aí, tá? Mas eu não lembro qual foi agora, eu não lembro qual foi. Eu acho que é Bolívia, Colômbia que ele falou aí. Mas enfim, minha paciente, ela é colombiana, né? você tem que esperar até amanhã. Boliviana. Nossa, Japão. então tem que comer antes do almoço. É café, pô. Pô, que da hora o vídeo, né, cara? Diversidade muito grande. Se tu for parar pra pensar, dá pra fazer um vídeo desse aí, só com um almoço, tipo, em cada estado do Brasil, porque tem Sim, diferença, tá ligado? pior que tem, cara. Aqui, por exemplo, a gente come bastante. Não tem nada de culturalmente diferente aqui, não. O pior que é aqui. Também morando em Balneário Camboriú é difícil, mas assim, realmente o Brasil é muito, muito rico de cultura. Se tu viajar norte ao sul, o almoço vai ser muito diferente, mas a gente tem também certo padrão, né? Porque nem sempre a gente come a comida típica no almoço. A gente também vai recair para comidas normais, só que com o tempero mais característico daquela região, né? Então, E, tipo assim, eu Aí sim, não né? sei outras pessoas, mas aqui eu gosto bastante de uma farofinha de cuscuz no almoço. Tu é doido, cara, é bom demais. Aqui a gente não tem costume muito de comer farofa. muito. Aqui, tipo assim, todo almoço, não todo, né? Mas por exemplo, você vai no restaurante, sempre vai ter maionese. Sabe aquela maionese com batata, sabe? Que tem bastante, que é feito com Caralho, batata nossa, e tal. não. Então aqui tem bastante. Não, nunca viu? Aqui, ó. Aqui não tem muito costume não, mas sempre que for comer maionese com batata, é interessante tu usar a maionese light, porque faz muita diferença nas calorias e assim, no sabor não faz tanta diferença. Se você for uma pessoa que realmente gosta muito do sabor da maionese, vai sentir. Mas se for uma pessoa que come só por comer, assim, é bem parecido, sabe? Bem, bem parecido. Maionese de batata. E mesmo que não seja, assim, infelizmente, às vezes a gente como adulto precisa optar pelas opções que são melhores para a nossa saúde e deixar aquela maionese super gostosa para um final de semana, né? Porque assim, não tem também necessidade de estar fazendo uma orgia alimentar toda vez que tu vai comer. Tem essa questão também, né? Que é misturado assim? Nunca viu? Ah, tô ligado. Mas isso aí Aqui tem é bastante. Natal, pô. Não, aqui é todo, É, Natal, salpicão e tal. Aí a galera todo almoço. Caralho. Vai no restaurante, vai ter lá no self-service uma maionese, tá ligado? E o que mais? Deixa eu ver. Aqui tem bastante, a galera come bastante bisteca, né? Porco, bistequinha. Não, aqui tá ligado? tudo bem, Mas tudo eu acho que é bem. normal, né? normal. Comenta embaixo o que vocês comem de diferente, rapaziada. A gente tá afim de ver. E aí, é bom. Aí, Deu pra ficar divertido um vídeo de ar? Eu acho que isso aqui foi até um. A gente tem uma boa adicionada aqui no tudo sobre comida. Se quiser, a gente pode fazer uma parceria. Com a minha reação em cima desse vídeo do Michael, né? Inclusive eu aprendi agora que eu tava falando por cima dele. Mas enfim, o que tu aprendeu? Deixa aqui embaixo. Né? Tudo sobre comida aí, depois do vídeo dele. Posso estar aqui reagindo pra dando um plus no conteúdo dele. Mas é isso, um grande abraço pra todo mundo aí que cuida aí do canal sobre tudo comida. Tamo junto, até a próxima. Aqui, no do Michael também, vou deixar o link aqui embaixo porque eu reagi ao vídeo, mas se inscreve no meu canal e tamo junto.